Olá, seja muito bem-vindo por aqui. O tema que eu trago hoje para a gente conversar um pouquinho é o que esperar de uma avaliação neuropsicológica? Se você ou alguém próximo fez ou está precisando fazer uma avaliação, é provável que algumas dúvidas apareçam e vocês tenham interesse em saber mais sobre esse processo. Nós temos essa potência gigante chamada cérebro humano, que utilizamos em todos os momentos do nosso dia. Das coisas mais simples até as mais complexas, nós usamos sistemática e continuamente as nossas várias funções cerebrais. Mas em algumas situações específicas pode parecer que há algo diferente acontecendo nessas funções do cérebro. Dificuldade de aprendizagem na infância, autismo, altas habilidades, superdotação, demência, perda de memória, entre outros. Nessas situações é indicado um processo de avaliação neuropsicológica que pode auxiliar a entender o que está acontecendo. Meu nome é Jamile, eu sou psicóloga aqui do Espaço Viver e venho aqui para a gente conversar sobre a seguinte pergunta: o que esperar quando esse processo é indicado? Então, nós vamos passar por 3 pontos principais. O que é exatamente uma avaliação neuropsicológica? Qual o caminho percorrido em uma avaliação neuropsicológica? E o que temos como produto dessa avaliação? Vamos iniciar então conversando sobre o que é exatamente uma avaliação neuropsicológica. Bom, a avaliação é um serviço em psicologia que avalia as funções cognitivas. E talvez você esteja se perguntando, o que são exatamente essas funções cognitivas? De uma maneira bem simples, são os nossos processos mentais. Em outras palavras, a capacidade que o nosso cérebro tem para entender a realidade, tudo aquilo que está ao nosso redor. São funções cognitivas a memória, a percepção, a atenção, a linguagem, as funções executivas. Individualmente e de forma interligada, essas funções nos ajudam a perceber tudo o que está à nossa volta e nos dá subsídios e informações para interagir com o mundo. Então, um processo de avaliação neuropsicológica avalia cada aspecto das funções cognitivas de forma detalhada. Pode até parecer simples, mas na verdade é um pouco mais complexo. Por exemplo, quando avaliamos a linguagem, estamos avaliando a compreensão, o vocabulário, a capacidade de denominar objetos, a escrita, a leitura. Quando avaliamos as funções executivas, estamos avaliando o planejamento, o raciocínio, a organização. Além dessa avaliação de cada aspecto, precisamos entendê-los no contexto de vida da pessoa que está sendo avaliada. E para isso, precisamos levar sempre em consideração o seu histórico de vida, a sua idade, escolaridade, com o que trabalha, enfim. A avaliação não deve ser um processo que indica somente números e desempenhos, mas sim um processo que leva em consideração todo o contexto de vida. Para entender um pouco mais, temos outros conteúdos da nossa equipe de profissionais que podem ajudar. Nós vamos deixar aqui os links para esses conteúdos. Fique à vontade para interagir aqui com a gente, curtindo ou comentando esse nosso vídeo. Bom, você pode estar pensando, ok, entendo o que é, mas como é feita? Qual o caminho percorrido em uma avaliação neuropsicológica? A avaliação envolve um conjunto de estratégias, desde entrevistas com a pessoa que está sendo avaliada e com os familiares mais próximos, e, se necessário, também com os profissionais que já acompanham a situação. Passa também pela escolha de testes psicológicos, escalas e inventários específicos para cada situação. O profissional psicólogo tem um conjunto de instrumentos psicológicos para uso profissional nessas situações. Estes testes são periodicamente avaliados e autorizados pelo Conselho de Psicologia, e somente esses testes, que são considerados favoráveis, podem ser utilizados. Após a aplicação desse conjunto de instrumentos de avaliação, temos a elaboração de um laudo e, por fim, a entrevista devolutiva com a pessoa e com os seus familiares. O número de sessões é variável e precisa estar adequado se pensarmos em um processo de avaliação elaborado e completo. Para quem vai passar pela avaliação, é importante a gente pensar que, por se tratar de um processo avaliativo, pode gerar uma certa ansiedade, tanto para conhecer o profissional que fará a avaliação, bem como no decorrer do processo para realizar as atividades e ainda para conhecer os resultados.
Se você está vivenciando isso, compartilhar essa ansiedade com o profissional que está conduzindo essa avaliação sempre pode ajudar. É importante confiar no profissional e na escolha dos instrumentos de avaliação. Eles estão sendo escolhidos especificamente para você, atendendo às suas necessidades no momento. Além disso, é sempre importante tentar fazer o seu melhor, concentrar todos os seus esforços no momento de responder e participar da avaliação. Todos os detalhes contam muito no momento da avaliação. E afinal de contas, o que temos como produto disso tudo? Então, o produto de uma avaliação é um laudo detalhado que retrata o funcionamento atual das funções cognitivas. Bem importante atentar para o fato de que se trata de um retrato atual. Em outras palavras, não é algo definitivo. E isso significa dizer que não temos uma realidade estática e irrevogável em termos cerebrais. Pelo contrário, nós temos sempre novidades na área de neurociências e plasticidade cerebral. Esse laudo também não é uma resposta simplista à situação apresentada, somente com números e resultados, mas é uma construção com um olhar bem ampliado, compreendendo a pessoa de uma forma integral, levando em consideração todos os aspectos da sua vida, interrelacionando isso com as funções cerebrais. Com a avaliação, nós temos respostas, um mapa bem desenhado das funções cerebrais, e com isso temos caminhos possíveis, tanto de compreensão, pois amplia o entendimento dos envolvidos, como possíveis intervenções que se fazem necessárias. Por fim, a avaliação considera encaminhamentos necessários. Por exemplo, há casos em que questões emocionais estão envolvidas e a psicoterapia pode ajudar o processo. Em outros casos, é necessária uma reabilitação neuropsicológica. Em outros, há necessidade de encaminhamentos e atuação de outros profissionais da saúde, como neurologistas e outros, né? Enfim, um processo de avaliação neuropsicológica nos traz respostas, e ele não deve ser encarado como uma porta que se fecha quando descobrimos questões como dificuldades ou possíveis diagnósticos, mas sim uma porta que se abre para intervenções mais precisas e mais coerentes com a realidade que a gente tem. Bom, espero que esse conteúdo possa te ajudar a ampliar um pouco o olhar sobre a avaliação e que te ajude a acalmar a ansiedade se você precisa passar por esse processo. Em caso de dúvidas, lembre-se que nós estamos sempre por aqui. Pode entrar em contato com a gente. E para a gente terminar, se você quiser notificações dos nossos conteúdos, se inscreva aqui no nosso canal. Abraços, até mais!